Olá, meus queridos, bom dia. Espero que vocês estejam bem, todos, né, fazendo o seu papel, seu tempo aí dentro do estudo. E hoje eu vim falar com vocês de uma matéria, dando sequência, né, ao que a gente vem estudando. Já iniciamos o ano. E a nossa última aula de artes, a gente falou de impressionismo, né? A gente teve ali aqueles slides longos, depois a gente, quando retornar, a gente imprime, né, para vocês. E agora, a gente dando sequência ao assunto, eu vou conversar bem light, assim, vai ser uma conversa bem light com vocês sobre o pós-impressionismo, tá? Que é uma parte muito interessante, muito linda e muito legal da arte aí, dando sequência a esse período. Então, o que foi o pós-impressionismo? Né? Foi uma tendência nas artes que ocorreu na França no final do século XIX, início do século XX. Tá? Era um movimento inovador, né? Ele começa a despontar em 1880 e permanece até o surgimento do cubismo em 1907. Tá? Então, as coisas, vocês sabem que esses movimentos, um vai ligando no outro, né? Então, assim, na realidade, essa corrente, ela organiza-se assim, de maneira bem espontânea, né? Inspirando, ela se inspira ao mesmo tempo que ela confronta também o chamado impressionismo, tá? Os impressionistas, eles valorizavam, né, o estudo da luz, né? E aí a gente vai ver que o pós-impressionista valoriza a expressão do lado subjetivo, humano, emocional, sentimental, tá? A gente já tem aí uma mudança, né, dessa visão e desse estudo da arte em si. Mais na frente a gente vai ver por quê. Então, dessa forma, o novo espírito que surgia se distanciava do impressionismo, né? Na medida em que não se buscava somente elementos técnicos, né? Como o estudo da luz e tal. Eles não estavam preocupados com essa técnica do impressionismo, tá? Então, vamos lá. Eu passei umas imagens aí enquanto eu falava para vocês terem uma noção desse tipo de pintura, do que a gente está falando, tá? Depois a gente vai falar mais de cada pintor ali devagarzinho. Então, de tal modo, né, que ainda que tenham criado uma nova tendência, muitos artistas do pós-impressionismo fizeram parte também do impressionismo. Então, assim, é uma sequência, né? A gente vai ver depois o Cézanne. Eu lembro que o Cézanne está no nosso material de impressionismo e ele também vem dentro do pós-impressionismo e ele é um grande, digamos assim, ele abriu as portas para no futuro aparecer o cubismo. Tá? Então, quando o cubismo surge, já tem ali uma tendência, já tem uma influência, né, de Paul Cézanne. Ok? Então, agora, a gente vai ver as principais características do pós-impressionismo. Então, vamos ler aqui comigo, olha. A corrente pós-impressionista não foi homogênea. E, da mesma forma, a arte produzida neste período tem diversas características. Entretanto, podemos elencar algumas particularidades nas obras dos artistas que se encaixam nessa vertente. A saber, subjetivismo, né? Então, assim, era algo que você tinha aquela interpretação, aquela coisa que não era, né, muito objetiva, né? A liberdade cromática. Então, não tinha mais aquela necessidade de seguir uma técnica, de seguir um padrão. A valorização de luz e textura permaneciam. A gente vai ver em obras do Van Gogh que ele usava assim, camadas e camadas e camadas de tinta, uma em cima da outra. Ele fazia essa textura
com a tinta e, às vezes, em outros pontos, pouquíssima tinta. Né? Tem um quadro do Cézanne que ele, em momentos, ele massacrava com tinta, em outros pontos, você chegava a ver o fundo da tela. Tá? Aí eu pergunto, era proposital? Não era proposital? Né? A gente não sabe. Esqueceu de botar a tinta ali ou aquilo ali foi algo para chamar realmente a atenção, né? Não se sabe, mas a técnica era uma característica desses artistas, né? Então, assim, não em todas as obras, mas em algumas obras existia esse desequilíbrio, né? De quantidade de tinta de um ponto para outro, ok? A técnica pontilhista, isso é muito característico nessas obras. Depois eu vou mostrar para vocês o Van Gogh. A gente tem muita pintura em vírgula, muita pintura em onda, tá? Entendam que a gente vem estudando, né? A gente tem aí uma progressão das técnicas e da arte, aonde a gente vê uma tela toda pintada em vírgula, não era uma coisa natural, normal, né? Era uma coisa que chocava. E a gente tem que entender, eu sempre digo isso para vocês, a gente tem que transcender para entender. Né? A gente tem ali pessoas, né, no início, ali, final do século XIX, início do século XX. Então, a mentalidade, a cabeça, o gosto, a tradição eram coisas muito diferentes do que a gente vive hoje. Né? Mas foi exatamente esse pioneirismo, esse vanguardismo que fez eles terem o nome que tem hoje, ok? A valorização de temas do cotidiano, né? Então eles buscavam muito esse dia a dia, né? E a bidimensionalidade em detrimento da perspectiva. Ok? A gente vai ver também aí, a gente volta com essa questão da perspectiva. Eu vou mostrar uma obra para vocês que a gente vê bem uma característica ali do Renascimento, né, onde tinha muito essa coisa da perspectiva, mas de uma forma diferente, de uma forma repaginada. Tá ok? Então vamos seguir. Então vamos lá. O nosso primeiro artista é Paul Cézanne. Tá? Paul Cézanne, ele, como eu disse a vocês, a gente já falou nele, né? A obra que eu vou trazer aqui para vocês, que a gente vai dar uma olhadinha hoje, né? Fazendo aqui uma leitura de imagem, que é uma coisa, já falei com vocês também, que é muito importante que vocês aprendam a ler imagem, né? Então, o quadro é As Banhistas, tá? Os Banhistas. Esse quadro está exposto na Filadélfia, no Museu da Filadélfia, Museu de Arte deles lá, né? É uma tela em óleo, pintada a óleo, e aí eu até coloquei ela direitinho ali assim para vocês compararem o tamanho dela com o tamanho da pessoa que está passando ali, né? É uma tela grande, né? Uma tela de um tamanho razoável. E aí eu vou colocar agora aqui a imagem dela mais exposta para vocês darem uma olhada com calma. Então vamos lá. Eu quero que vocês observem a cor, eu quero que vocês observem o ambiente, eu quero que vocês observem a disposição aí, a forma como está organizado os banhistas, né? A questão da natureza e a questão do colorido no geral, né? Vocês conseguem ver algum triângulo, alguma coisa aí dentro da imagem? Não é isso? Vamos lá, vou passar. Então, vamos lá. Ó, ele faz com a natureza ali, o solo, ele faz a forma triangular, né? Essa forma triangular, ele volta... Né? Gente, o tema de banho, esse tema de banhistas, é um tema muito usado por vários e vários e vários pintores.
né? Então, assim, no classicismo, na Idade Média, a gente tinha vários nomes, vários pintores, sempre indo dentro dessa tendência aí de banho, né? O banho antigamente tinha lá um significado, os quartos de banho, as casas de banho, tinha ali todo um ritual em cima disso, então era um tema muito desenhado na época, tá? Porque a forma triangular, lembra que eu falei lá atrás com vocês? Ele faz aí uma volta, né, ao Renascimento. Porém, esse quadro tem uma pintura não característica com aquela época, né? Vocês vejam que o semblante, né, o formato, a forma de delinear o corpo. Aí eu pergunto a vocês, a gente consegue ver outros 2 triângulos? Um nós já achamos. Vocês conseguem identificar mais 2 triângulos? Observem bem. Então, essa disposição aí dos banhistas também fazem uma forma triangular, né? E aí você vê os corpos, eles estão em paralelo, né? Quando você olha a forma que ele posiciona os corpos, ele também os posiciona de forma paralela, que dá também aí uma sintonia, né? Uma harmonia à tela dele. Deixa eu dar um zoom aqui, olha. Na parte da pintura, você vê lembra que eu falei para vocês do impressionismo, né, que a gente deixa de fazer a sombra na cor preta, né? Então, se vocês observarem, a sombra dos corpos, ela está num tom azulado, num tom esverdeado, caramelo, vai seguindo aí esse tom da natureza, da terra, do ambiente onde eles estão, tá ok? Então, vamos entrar no Van Gogh, né? Van Gogh, ele viveu pouco, né? Ele nasceu em 1853, faleceu em 1890, né? Ele era holandês. Ele era um pintor com um temperamento muito difícil, né, e com possíveis transtornos psiquiátricos. Era uma figura muito importante na história da arte mundial. Os quadros dele, assim, ele pintou mais de 2.000 quadros, né, e a obra dele é muito reproduzida, enfim. Ele é tão representativo que em 73, né, ele é de o país natal dele lá, a Holanda, lá em Amsterdã, criaram um museu para colocarem as obras do Van Gogh, tá? Então, assim, ele deixou um legado bem grande aí para a arte. E aí a gente vai falar um pouquinho, eu vou mostrar um pouquinho de algumas obras dele, para a gente conseguir fazer essa leitura novamente de imagem. Então, a gente já vê aqui um autorretrato, né? Ele pintou ao todo uma média de 43 autorretratos, ele adorava pintar autorretrato. Observa bem a obra, né? A gente tem uma tendência a uma tonalidade única de cor, né? A gente não tem a marcação muito exata ali de roupa. A gente só tem, daqui a pouquinho eu vou aumentar um pouquinho a tela para vocês, a gente tem uma expressão muito maior ali de contorno nos olhos dele, né? A parte dos olhos ele se preocupa em contornar. Agora o resto a gente vê pinceladas soltas, né? E aí foi o que eu tinha dito atrás ali para vocês, as vírgulas, tá vendo? Não é uma tinta lisa, não é uma tinta com uniformidade, é algo que ele compõe, né? É algo que ele vai pondo uma pincelada e outra, e outra, e outra, e ele vai ali fazendo esse efeito muito, muito, muito interessante. Eu acho a pintura do Van Gogh
Realmente, assim, algo bem legal. E aí a gente volta para um outro estudo dele, que também ele também foi um pioneiro nisso, que são das cores complementares. O que são as cores complementares? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês ali melhor, que vocês vão conseguir entender o que eu estou dizendo. Esse homem é Joseph Rollin. Ele era um carteiro, ele abrigou Van Gogh. Van Gogh, gente, ele tinha uma família boa, tá? O pai dele era pastor, mas eles tinham uma condição financeira boa. Inclusive, Van Gogh, a família, né, tinha galerias de artes na França, em Londres. Van Gogh, na adolescência, ele foi expor numa das galerias dos parentes deles, lá em Londres, né? Então, assim, ele tinha uma condição financeira bem privilegiada. Embora não tenha vendido nenhum quadro em vida, né? Parece que ele vendeu um quadro, né? Mas ele também não tinha essa necessidade, né? Ele não vivia a arte dele não era para sustento. Mas, embora fosse uma pessoa de hábitos muito simples, Van Gogh não era de ostentar, ele era uma pessoa muito simples. E aí a gente vê aqui, a roupa do carteiro é um azul, né, um azul forte, e o contorno da parede onde ele está é um alaranjado ali, um amarelo alaranjado. Então, Van Gogh dizia que quando a gente usa as cores complementares, a gente tem uma mudança dessa cor, uma mudança desse tom. A gente vê a cor de forma diferente, como se a gente visse a cor isolada, de forma isolada, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui nessa parte aqui, olha, o que são as cores complementares. Então, vocês vejam aqui, ó, o azul, ele está oposto, né, ao tom do alaranjado ali, do amarelado, né? O roxo seria com o amarelo, o vermelho com o verde. Então ele fazia muito essa jogada de cores, tá? Era foi um estudo que ele fez também de outras formas, mas hoje eu quis trazer dessa maneira com ele, mostrando para vocês. Agora eu vou falar de uma obra bem clássica dele, né, que todo mundo já viu, que é o Quarto de Van Gogh. Né? Essa pintura retrata o quarto do artista, de uma casa que ele alugou em Arles, no sul da França, que foi aonde ele mais produziu. Tá? Foi o país assim que ele mais... a França foi aonde ele mais trabalhou. Né? Acho que por estar talvez mais velho, né? Ele já foi para lá já bem adulto, inclusive ele morre lá, ele morre na França. Então, apesar de retratar o lugar dele de descanso, né, a gente vê ali uma inquietação dos elementos. Né? Então tem ele escrevia muito para o irmão dele, o Theo. Quem já viu o filme do Van Gogh, ele tem, inclusive não tem só um não, tem alguns outros filmes. Depois, quem quiser, gente, eu tenho uma lista bem legal de filmes de arte que se vocês quiserem assistir, vai ajudar muito a vocês entenderem a história, o momento, o artista, né? Para vocês terem esse sentimento, porque o filme ele traz muita essa emoção ali do que foi vivido. Né? Depois, quem quiser aí, dá um ok para mim, que eu posto para vocês o nome dos filmes e qual é o período que trata e os artistas, ok? Então, nessas cartas que ele escreveu para o Theo, ele diz assim, ele relata na carta: nas paredes, um lilás pálido, o chão apagado, o cobertor de vermelho sangue, a mesa de toalete, laranja, as janelas verdes. Então, ele continua narrando, né? Continua descrevendo. É simplesmente o meu quarto. É a cor que faz tudo, dando, por meio da simplicidade, maior estilo às coisas e surgimento à ideia
de calma ou naturalmente de sono. A presença do quarto, em resumo, deve acalmar a cabeça, ou melhor, a fantasia. O Van Gogh, ele era muito amigo do Gauguin. Se vocês observarem, nessa imagem do quarto, a gente tem 2 cadeiras, 2 travesseiros, 2 jarras, tá tudo meio que dobrado na pintura do quarto. Acredita-se, né, aí os estudiosos, acredita-se que ele estivesse nesse dia, nesse período aí, esperando o Gauguin, que eles tinham ali um compromisso, ele queria abrir uma galeria, ele queria fazer uma exposição já, né, nesse pensamento, e o Gauguin foi o único que embarcou aí nesse desejo dele, mas acabou, enfim. Essa tela, gente, ele teve uma enchente e essa tela acabou molhando. E aí ele ficou com medo, ele acabou pintando outras 2 versões desse quarto do quarto dele, né? Essa que nós vimos, a primeira, ela está no Museu de Van Gogh, ela foi pintada em 1888. A segunda versão é uma versão um pouco menor, está no Museu d'Orsay. Ela foi pintada, lembra aquele livro que eu mostrei para vocês, que eu levei em sala, do Museu d'Orsay? Então, lá que era onde, né, era aquela estação de trem. A segunda tela está no Museu d'Orsay, ele pintou em 1889. E a terceira e última tela está lá no Instituto de Arte de Chicago. Esse Instituto de Arte de Chicago também parece ser bem legal, eu não conheço, né, mas tem muita arte bacana que eu vejo em exposição lá nesse Instituto de Chicago, tá? Agora a gente vai falar de uma outra tela dele também muitíssimo importante, que é o quadro Noite Estrelada, tá? Ele foi pintado também em 89, é um óleo sobre tela. Ele é um quadro de 74 centímetros por 92, já é um quadro um pouco menor. E ele está no Museu de Arte Moderna de São Francisco. E a pintura desse quadro, né, retrata a vista da janela do quarto do artista no hospício de Saint-Rémy, em Provence, tá? Onde ele se internou voluntariamente em 89, após ter cortado a orelha. Né? Todo mundo sabe que Van Gogh, ele tinha ali ele sofria de depressão, bipolaridade, é o que acham, né? Naquela época não se tinha um laudo, coisas muito fechadas, né? A gente está falando aí de um tempo onde as coisas ainda não aconteciam com uma certeza muito grande, né? E aí ele tinha esses surtos psicóticos e tem até uma historiadora que ela foi para a França e ela tentou buscar, e aí tem várias, enfim, não é uma coisa muito sabida, muito falada. Uns dizem que foi briga com Gauguin, outros dizem que ele, depois de assistir uma tourada, ele viu muito sangue na tourada, ele até desenhou, ele pintou uma tela dessa tourada, que essa cidade dele era no sul ali da França, era próxima à Espanha. Então tinha ali uma mistura de culturas, né? Então havia algumas touradas nessa cidade que ele estava. Também tinham muitos ciganos e, enfim, parece que ele teve ali, ele acabou de assistir e ele teve ali um trelelê e acabou cortando a orelha dele. Ele cortou a orelha, entregou, foi com a orelha embrulhada na mão, assim, agarrado na orelha, entrou num bordel e entregou a orelha para uma prostituta, né? E aí ele saiu e foi embora para casa, e aí ele foi achado horas depois, às 7 horas da manhã, a polícia bateu na casa dele, encontrou ele em posição fetal, deitado na cama, ensanguentado, sem a orelha. Era véspera de Natal. Tá? Ele acaba morrendo 18 meses depois disso, tá, ok? Então vamos voltar aqui à tela, porque isso foi só uma observação. E então essa tela,
a Noite Estrelada, né? A característica dela é bem forte, bem marcante. Era a vista, né, que ele tinha ali, como eu já disse a vocês aí, do hospício. E ele foi considerado um dos pioneiros da arte moderna, né? Ele tinha pinceladas fortes, mas quase nenhuma abstração. Tá? Esse quadro ele é considerado um dos mais importantes porque ele conta com algumas pequenas abstraçõezinhas, tá? Que no futuro, né, vai se tornar a matéria essencial para o modernismo. Tá bom? Modernismo a gente vai entrar depois com calma, e aí a gente não façam confusão. Van Gogh, ele é um pós-impressionista. Ele tinha essas crises psicóticas todas e essa coisa psiquiátrica dele, mas ele não era um surrealista, né? A arte dele era bem ele estava ali entre o pós-impressionismo e um pré-expressionismo. Tá? Que a coisa meio que se mistura, uma porta vai abrindo a outra. Tá? Assim como Cézanne abriu o cubismo, ele também foi meio que abrindo ali com essa questão das cores. Mais tarde a gente vai ver no expressionismo. Tá bom? Então, o que eu tinha para falar para vocês do Van Gogh era isso. E agora a gente vai entrar no próximo artista. Bom, agora a gente vai falar do último artista, tá? Que é Paul Gauguin. Ele nasceu em Paris, na França, em 7 de junho de 1848. Né? O pai dele era um jornalista francês e a mãe dele era uma escritora peruana. E ela era filha de uma outra escritora, a Flora Tristan, que era uma escritora feminista. Tá? Então vamos lá, quem foi o Gauguin? Né? Ele foi dono de uma das artes mais caras do mundo. Tá? Ele pertenceu também, né, logicamente, dentro desse pós-impressionismo aí. Ainda que ele tenha integrado na carreira artista, participando do movimento impressionista, as obras dele possuem um estilo diferente, extravasado, né? O naturalismo puro, enfatizando as cores, imaginação, emoção, todo aquele lelelê que a gente já viu. Tá? Como é que eu vou dizer? Ele tem uma ruptura, né, com o conceito do movimento inicial, daquele conceito ali do impressionismo, ok? Em 2015, gente, essa tela que vocês estão vendo aí agora, o nome dessa tela é Quando Te Casarás. Essa tela em 2015 ela foi arrematada por 300 milhões de dólares. Na época, era o equivalente a 835 milhões, tá? Naquele momento ali, em 2015, que não tem muito tempo assim, há 6 anos atrás, a gente tem ele como a obra mais cara vendida na história, tá? Essa obra ele pintou em 1892, né? Ele pertencia a um colecionador suíço. E o nome do comprador não foi divulgado, mas acredita-se que tenha sido para o Museu do Catar, tá? Então ele deve estar lá pelos lados lá do Catar, tá bom? Vocês observem que o Gauguin, lembra que ele era muito amigo do Van Gogh, né? Então os dois pintavam juntos, os dois tinham muita troca ali de trabalho. E vocês observem que ele também fazia essa coisa da cor complementar, né? Então, se vocês observarem o tipo de pintura dele, ele não tinha aquele emplasto todo do Van Gogh, mas ele tinha essa característica também dessa cor bem marcada, a emoção passada pela cor, né? Dando aqui, olha, um zoom até maior nas imagens, a gente vê aí esse contraste, né? essa brincadeira com esses tons que eles começam a
a fazer esse estudo e esse trabalho em cima disso. Aqui vocês estão vendo a cadeira do Gauguin, é o nome desse quadro. E aí eu fiz aqui uma junção para vocês verem que a cadeira do Van Gogh, né, do quarto do Van Gogh, e ali a cadeira do Gauguin. Então vocês vejam como eles tinham influência, como além de amigos, né, mas eles tinham ali uma influência, eles tinham um lado a lado dentro do trabalho deles, tá ok? Eu vou parar por aqui para não ficar muito cansativo para vocês, né? Porque a gente também metralhar vocês assim com um vídeo muito longo, eu acredito que seja bem cansativo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa que vocês precisem, vocês não incomodam. Podem falar comigo em rede social, podem pegar meu celular com a escola, pode mandar e-mail para mim. Eu acho que todos vocês têm meu e-mail, Ana Paula Panese com S, @hotmail.com, tá bom? Então, fiquem bem, fiquem em casa, cuidem-se. Qualquer coisa, estamos aí. Eu tô torcendo pra gente voltar rapidinho. Tô morrendo de saudade de vocês, da nossa rotina, né? A gente dá muito valor, a gente tem as coisas, é feliz e às vezes a gente não para fazer uma reflexão de tanta coisa boa que a gente tem, né? Mas a gente vai retornar rapidinho e isso vai ser passageiro e todo mundo vai ficar bem, né? As famílias ficarão bem, que no momento é o mais importante, né? A nossa saúde, nossa proteção, nossa segurança. Tá bom, meus amores? Um beijo grande. Semana que vem eu volto dando sequência aí ao nosso assunto de arte, tá ok?